Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver hoje sistema excretor. Até rimou. Sabe o que é isso? É um rim. Tá aí, bonito, olha, um rim. Vamos falar sobre ele. Mas antes, vamos definir o que é excreção. Excretar é eliminar substâncias que das duas uma, ou estão em excesso no corpo, ou então são tóxicas para o organismo. Essencialmente, substâncias eliminadas são as moléculas de água, os sais e os compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados eles são produtos do metabolismo, especialmente de aminoácidos e proteínas no corpo dos animais. O resultado imediato desse processamento é a amônia, mas muitos animais convertem a amônia em ureia e convertem a amônia em ácido úrico, gerando então três produtos possíveis na sua excreção. Por que existem essas três opções? Então vamos lá, a amônia, gente, ele é um produto que é gerado por todo o metabolismo de qualquer animal. A amônia é o produto básico do metabolismo proteico. É um produto muito tóxico, particularmente para o sistema nervoso. Por isso deve ser excretado muitas vezes ao dia e sempre muito diluído para cortar esse efeito tóxico. Praticamente só animais aquáticos que fazem isso, excreção de amônia, que são os girinos, né, as formas jovens dos anfíbios, e os peixes ósseos, que é a maioria dos peixes. A ureia já é um produto resultante da transformação da amônia. É bem menos tóxico que a amônia e por isso pode ser concentrado em maior quantidade, poupando água para o animal na hora de fazer a excreção. Acontece nos peixes cartilaginosos, nos anfíbios adultos e em todos os mamíferos, como é o nosso caso. E o ácido úrico é um produto mais complexo derivado da amônia. Em contrapartida, não é tóxico e também não é insolúvel em água. Praticamente não requer então água para excreção e é encontrado basicamente como mecanismo de excreção de aves, répteis e insetos. Eu coloquei aqui alguns gráficos para tentar mostrar um pouco dessa comparação de propriedades entre amônia, ureia e ácido úrico. Em relação à toxicidade, vocês percebem, né? A amônia é a mais tóxica dos três, por isso que a linha reta está caindo aqui. Em relação à quantidade de água para eliminação, então também segue o modelo da toxicidade, ou seja, quanto mais tóxico, mais água requerida para eliminação do produto. Agora, em contrapartida, o gasto para a produção, né, desses produtos, aí acontece de maneira inversa aos gráficos anteriores. A amônia é o produto básico e a sua conversão nos outros dois produtos requer um gasto de energia maior. Então, para o animal poupar água, ele vai ter que gastar mais energia. Em compensação, ele pode se dar o luxo de viver em ambiente terrestre, usando de pouca água para a eliminação desses excretas. É um toma lá da cá. Os três grupos estão aí muito bem representados no reino animal. Um detalhe importante que eu queria chamar a atenção diz respeito aos peixes cartilaginosos. Por quê? Porque apesar de aquáticos, eles excretam ureia. Por quê? Porque os peixes cartilaginosos, eles acumulam ureia no sangue para regulação osmótica, para que ele fique numa concentração de sais próxima da do meio ambiente, que é a água essencialmente salgada, mantendo um certo equilíbrio osmótico na transferência de água dele do meio para ele. Bom, resultado, nós temos organismos que são amonotéricos, né, que excretam amônia, basicamente aqui os peixes cartilaginosos e aqui os peixes e os girinos, né, muito tóxico, solúvel, eliminado sempre muito diluído. Ureotérico, animais como os peixes cartilaginosos, anfíbios e os mamíferos, e os uricotéricos, aves, insetos e répteis. Gente, nós excretamos, na verdade, na urina humana, os três produtos. O principal é a ureia, mas a gente também tem ácido úrico e amônia. Algumas pessoas têm uma formação excessiva de ácido úrico, que pode acumular sobretudo nas articulações, formando uma forma de artrite. Tá? Esse problema chama-se gota e é genético. Está vendo aqui a deformidade que se deu nas regiões disjuntas? Pois então, vamos aproveitar e falar da excreção humana. O nosso sistema excretor é feito de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins são nossos órgãos principais da excreção, por quê? Porque são eles que acabam fazendo a retenção. Na verdade, assim, é essa região do rim, né, o rim propriamente dito, é que produz a urina, e particularmente nessa zona aqui, que é o córtex.
Então a urina é feita no rim, basicamente nessa zona chamada cortical. O que tem de especial nessa zona cortical? Milhares de néfrons, estruturas que ocorrem lá para que o sangue seja filtrado e a urina produzida. O néfron é feito de um novelo de vaso sanguíneo capilarizado, essa região aqui chamada glomérulo, apoiado numa região chamada cápsula, e depois um sistema de tubos, formado pelo contorcido proximal, alça néfrica, contorcido distal e túbulo coletor. A parte inicial do tubo, que seria a cápsula e o glomérulo, funciona para o esquema de filtração. O que acontece aqui, gente? Graças a uma alta pressão, partículas pequenas do sangue começam a escapar pela superfície do capilar. Essas substâncias são sais, glicose, aminoácido, ureia e água. Esse escape que se dá ao longo do dia é enorme. Os dois rins juntos, a cada dia, removem em torno de 180 litros de líquido a partir da corrente sanguínea. Mas detalhe, não passa hemácia, não passa leucócito, não passa plaqueta e normalmente não passa proteína, exceto se essas proteínas forem de pequeno peso molecular. Depois que ocorre a filtração nessa zona glomerular, esse líquido que sai ele começa a atravessar o sistema de tubos, lembrando o túbulo proximal, a alça néfrica, o túbulo distal e o coletor. À medida com que o líquido passa por esses tubos, ele vai sofrendo um processo de reabsorção que é tão intenso quanto o processo de filtração. No final do processo, o que se tem essencialmente é água, sais e compostos nitrogenados, como dito antes. O processo de reabsorção ele pode se dar tanto de maneira passiva, como vocês estão vendo nas setinhas em azul, ou ativo, gastando energia, como vocês estão vendo nas setinhas em vermelho. Vocês estão vendo que em alguns pontos ocorre lançamento de substâncias dentro do tubo. É isso que eu estou chamando aqui no slide de secreção, tá vendo? Ocorre, por exemplo, a secreção ativa aqui, passiva, de amônia, tá? E também aqui, ó, uma secreção ativa, um bombeamento de prótons. Então, prótons e amônia são lançados ativamente aqui no túbulo contorcido proximal. A regulação do sistema é feita sobretudo por hormônios. O hormônio mais importante é o ADH, também chamado de vasopressina, hormônio antidiurético. O que esse hormônio faz? Aumenta a reabsorção de água, aumenta, então, a retenção de água no corpo, reduzindo o volume final de urina. Por isso ele é chamado de antidiurético. Algumas pessoas têm uma falta crônica dele e, marcantemente, tem um problema de diabetes. Não é uma diabetes do açúcar, como já apresentado, mas uma diabetes chamada insípida, onde a pessoa urina muito, tá? E o álcool é um reconhecidamente inibidor da produção do hormônio antidiurético, que faz com que a pessoa urine mais quando faz consumo de bebida alcoólica. E é assim eu fui.